Bom, estamos começando aqui um encontro para falar sobre transtornos alimentares. A gente já estava conversando um pouquinho, a gente estava falando um pouquinho das crianças, como é que a diferença do tratamento entre crianças e adultos, né? Então, na verdade, o caminho terapêutico é o mesmo, porém que com criança a gente tem que inserir o lúdico. E a Gisele ia fazer uma pergunta, eu grosseiramente interrompi para a gente começar a gravar. Então, diga lá, Não, Gisele. não foi nada grosseiro, tá tudo certo. A minha dúvida é como que eu identifico se essa criança já está entrando num transtorno. Por exemplo, uma sobrinha, a mãe falou comigo essa semana, e eu comecei a observá-la. Ela tem só 6 anos de idade, e ela realmente come tudo que aparece pela frente. E dá para ver que não é fome, é uma necessidade de estar comendo tudo. E quando vai numa festinha, ela pega o maior número de doces possível e ela tá o tempo todo querendo colocar alguma coisa para dentro, sabe? Como que é Uhum. feita essa identificação, É assim, numa... preciso entender bem a fundo os transtornos alimentares, né? E é legal que você já entende que compulsão não é fome, né? Agora, existe também o comer afetivo, o comer emocional, né? Então, às vezes, Uhum, a pessoa come muito pela ansiedade, né? Então, às vezes, é uma criança que está com um problema, uma questão de ansiedade, e aí ela compensa essa ansiedade com a comida. E não necessariamente a compulsão, porque compulsão, além de uma quantidade ser extremamente exacerbada, também existe a sensação de descontrole. A pessoa ela uhum, tem a sensação que ela perdeu o controle dela mesma, né? E tem a frustração depois. Alguns sinais assim, tem que entender um pouquinho como é que é, tem que olhar um contexto maior. Que, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, de maneira geral, é que, por exemplo, restrição leva à compulsão, ou uhum, leva a um transtorno alimentar. A gente fala isso, é uma maneira de simplificar um pouco a questão, porque na verdade é assim, quando tem muita restrição, às vezes a gente está assim, só botando riscando o fósforo numa gasolina que já estava lá. sim. Inclusive, a mãe falou para ela na minha frente assim: você não pode refrigerante. E eu falei: por que que você não fala assim para ela? Vamos deixar de tomar esse refrigerante e vamos tomar uma água com gás com limão? E aí é o refrigerante novo que a gente vai fazer especial para você. Então pode dar um nome para água com gás com limão, de refrigerante de limão, por exemplo. Assim, Tem que tem que restringir isso. olhar o contexto, porque, por exemplo, assim, ela está sempre comendo muito, é todo dia que ela está comendo muito, ela 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 tem muita repressão, né, nisso aí, ou então a vida dela é controlada demais. Porque aí você tem que olhar, quando eu digo que às vezes uma alimentação restritiva é o riscada de fósforo numa gasolina que já está lá, o que é essa gasolina? Pode ser uma vida muito controlada, porque Uhum. o comportamento do transtorno alimentar vai para outras coisas também. É uma vida controlada demais? Perdão, é regrada demais? Ou então a vida é caótica demais? Qual é o contexto da, da, da vida dela? E por que Uhum. que ela e aí, assim, até dizer se é compulsão, precisaria de muito mais papo. Às vezes, assim, quando a gente estuda, quando a gente faz a especialização no transtorno alimentar, a gente tem aquela visão de que é todo mundo tem transtorno alimentar, sabe? A gente fica meio paranoico. Sabe, a pessoa fala assim: "Nossa, tô com fome", aí você já olha assim para ela, sabe. Então, porque são transtornos extremamente preocupantes, até pelo próprio índice de mortalidade, que é o maior de todos os transtornos mentais, né, que é 20%, né. E então, é um pouco complicado dizer assim: "Ah, o que que me diria assim, nessa criança que está comendo assim, eu teria que olhar mais contextos, eu teria que conversar com os pais dela, porque aí terapia com criança, a gente sempre tem que conversar com os pais,
tem uma questão, até uma pergunta que fizeram, quer ver? Deixa eu pegar aqui, que eu já pego o gancho nessa pergunta aqui. Em que momento os familiares entram no tratamento? É sempre indispensável? O que acontece? Às vezes a família é transtornada. Às vezes, quando a gente está falando de transtorno alimentar, a gente está falando de uma grande maioria mulher, né? Uma grande maioria mulher mesmo. A gente está falando de 90 e poucos por cento, certo? A mãe já é transtornada. A mãe já tem um exagero na preocupação com a alimentação, sabe? A mãe já tem um comportamento anoréxico. Ou então, o excesso de críticas, o excesso de observações, né? Como a pessoa recebe as críticas. Às vezes, um transtorno alimentar, ele é alimentado e desenvolvido através de críticas. Nossa, você é sempre gordinha, hein? Tá gordinha. Ou então, às vezes, um elogio. Eu estava tratando uma menina que ela tinha vários episódios de bulimia por dia, e o que ela parou de ter quando ela estava grávida, e ela voltou logo depois, que aí amamentou, emagreceu bastante com a amamentação, e o que fez ela voltar foi um elogio: "Nossa, como você está bem". Então, assim, por exemplo, um tratamento, como pelo que eu entendi, que a Ana me falou, todo mundo aqui tá na linha da hipnose, né. Então, por exemplo, fazer um tratamento de regressão, procurar o fato causador original não faz sentido, porque a pessoa já tem uma generalização de estímulos. Então não tem um fato causador original. Existem vários fatos que foram se somando e chegou a esse comportamento. E se você for fazer um processo investigativo de regressão tradicional, né, você vai passar meses fazendo e não vai achar. A cada sessão você vai achar uma coisa nova. E você não vai ressignificar nada, e você não vai dessensibilizar nada. Pelo contrário, você corre o risco de aumentar o problema. Porque você vai sensibilizar, porque ela vai vivenciar novas coisas. Enfim, a hipnose, eu falo que quando eu falo para geral, assim, de maneira bem aberta, eu falo que não se usa hipnose na terapia de transtorno alimentar. Praticamente não se usa, muito pouco. Não, porque a maioria das pessoas que trabalham com hipnose, elas usam a hipnose baseada em técnicas. Então, ou vai ser a técnica da regressão, ou vai ser a técnica do espelho, a da flecha, do cisne, enfim, tem vários nomezinhos e várias técnicas possíveis. A questão é que essas técnicas não funcionam para quem tem transtorno alimentar, porque é um trabalho, é um processo obsessivo. Agora, eu uso hipnose pra caramba, conversacional, e às vezes alguns processos, às vezes eu preciso que a pessoa, ela observe, quais são os defeitos dela, e como a gente pode transformar esses defeitos em vantagens dela. Por exemplo, em vez de eu conversar com ela, que nem eu tô conversando com vocês, eu vou lá, faço uma Dave Elman antes. É até o tema do meu grupo amanhã, né. Como é que é fazer hipnose, terapia com hipnose sem técnica. Então, assim, a conversa que eu teria com ela em estado de vigília, eu faço em hipnose, quando eu preciso que ela tenha uma percepção maior sobre ela mesma, e que ela não tenha tantos filtros, tantas barreiras, quando a gente está no estado de vigília, né. Deixa eu só voltar aqui para a pergunta, para eu não me perder, tá, que eu vou divagando aqui quando eu não tenho roteiro. E aí tem a história dos familiares, né, então, assim, geralmente a família é transtornada também. E aí você envolve a família no processo. Então você vai fazer um processo de psicoeducação com a família. Às vezes você tem que tratar a mãe da pessoa, eu vou falar mãe, porque geralmente é mãe, tá, não é nenhum
sexismo que não, né? Mas geralmente é a mãe que leva as meninas para essa visão de tantas críticas que a mãe dá. E é uma preocupação, existe essa visão que a magreza é saúde, né? E existe a visão também de que magreza é felicidade. As anorexicas, principalmente, elas têm a visão de que quanto mais magras elas forem, mais felizes elas vão estar. Só que nunca chega esse dia dessa felicidade, né? Então elas vão criando metas em cima de metas. E aí a gente precisa envolver. Por exemplo, eu estou tratando uma pessoa que ela fez jejum intermitente ano passado, no começo do ano passado. Aliás, ela terminou o jejum intermitente no começo do ano passado porque ela não conseguia mais se controlar. Não estava mais conseguindo. Eu estava indo muito bem, estava magro e não sei o que lá, e do nada eu não consegui me controlar mais. Ele engordou quase 40 quilos nesse 1 ano, né? E por conta de ataques de compulsão. E daí, eu vi que tinha, ele, para comer, ele ia por fora da casa para entrar pela porta da cozinha para pegar comida, aí dava a volta e meio escondido para ir para o quarto. Não era porque ele queria fazer a compulsão escondida, era porque ele não queria ser criticado. Porque todo mundo da família sabia que ele tinha esses ataques de compulsão. Mas ele não queria ser criticado. E toda vez que ele comia na mesa, a mãe falava: não tá bom já? Já botou muita colher? Sabe? Isso ia gerando nele alimentava o ataque de compulsão. E daí, então, eu tive que trocar uma ideia com os pais dele. Falei assim: olha, deixa ele comer o que quiser, quanto quiser. A partir de agora, vocês não vão fazer nenhuma observação, nenhum comentário sobre a comida dele. Você não está ajudando. Ele foi legal porque eram pais que boa noite, Natália, seja bem-vinda. Eram pais que extremamente compreensivos, né? E eu falei para eles: olha, agora a gente não vai falar de emagrecimento. Não estou preocupado com ele emagrecer. Eu estou preocupado com ele parar com comportamento compulsivo. Então, eu já estou há 2 meses fazendo terapia com ele, encontros semanais, e até agora eu não falei nada para ele a respeito de alguma atividade para emagrecimento. Ele está entendendo a compulsão dele. E foi interessante que ele foi entender bem o que era compulsão lá pela 3ª sessão. Da 3ª sessão até hoje, ele não teve mais nenhum ataque. Pois, então já tem mais de 1 mês em que ele não teve nenhum ataque de compulsão. Ele tem comido muito. Hiperfagia como ele sempre teve. Mas ele não teve mais ataque de compulsão. Ah, sarou? Não. Ainda tem muito caminho a seguir. Tanto é que a gente vai falar de comida mesmo, de atividade de comida, falar de comer intuitivo, por exemplo. A gente vai falar dessa área de nutrição comportamental no final da terapia. No final da terapia. A gente não fala no começo. A gente primeiro ajusta tudo antes da gente começar a falar de comportamento alimentar. Agora, por exemplo, nesse cara que eu estou falando da compulsão, eu estou fazendo com ele a conexão do comportamento que ele tem com a comida, com a vida dele. Quais são os comportamentos que você tem na sua vida que você vê que tem similaridade com o comportamento que você tem com as pessoas, com o seu trabalho, com seus estudos, com as suas atividades religiosas, que ele é religioso, né? Quais são os seus comportamentos que são parecidos, que você vê que é igual? Aí passa um exercíciozinho de TCC para ele durante a semana, ele vai e pensa. Aí por que a gente não consegue determinar o tempo? Porque às vezes ele passou a semana e não fez o exercício, ou fez mais ou menos. Aí a gente precisa que ele entenda bem. Quando ele entende uma coisa, a gente vai para outra, né? É bem um passo a passo
que a gente vai fazendo. E aí o tempo da terapia vai ser determinado pela capacidade da pessoa de ter esses insights. Às vezes, o caminho, né, assim, eu digo que eu sou um discípulo da Carol Avilés, né, porque ela consolidou tudo que há de mais, assim, moderno em termos de conhecimento sobre transtorno alimentar. Ela consolidou numa metodologia que se aplica, aí ela é muito cuidadosa ao dizer assim, são 8 passos, né, 8 passos, assim, para marketing é até legal, né, a gente fala assim, mas são 8 passos que não necessariamente você vai dar esses 8, e não necessariamente vai ser nessa ordem. Às vezes você dá o passo 4 no meio, antes do 2, depois você vai para o 2, às vezes você pula o 3, né, que nem essa menina que eu falei, que ela tinha vários ataques de bulimia, ela surpreendentemente, ela sacou muita coisa muito rápido. E assim, em 3 meses, eu dei alta para ela, né, e até hoje eu desconfio dessa minha alta e eu falo com ela ainda: "E aí, como é que você tá?" Até hoje, porque assim, foi muito rápido. Muito rápido. 3 meses é muito rápido para um transtorno alimentar, para uma pessoa que tinha ataque de, eh, bulimia, umas no mínimo de 3 por dia, mas chegava a 6. E aí, lembrando que bulimia é compulsão seguida de compensação, e a compensação dela era purgação, vomitar, né. Então, foi bem, para mim foi impactante a resposta dela, mas foi ela que sacou a coisa. Então eu pulei vários passos, eu falei: "Não vou falar esse papo, porque é que aí o cliente desmotiva, porque assim, pô, eu já saquei isso, o que que ele tá falando sobre isso?", sabe. Então você tem que ter essa leitura do cliente. E assim, falando de novo da Carol Avilés, o curso dela é muito interessante, porque dá muito entendimento de como é a pessoa de transtorno alimentar. E depois que você faz o curso, você escuta os clientes, parece assim: "Caraca, assim, as frases, sabe, as frases que ela cita, assim, eles falam as mesmas frases, eles falam as mesmas coisas. O comportamento é muito característico. Você inde Então, que nem a Gisele perguntou como é que você identifica uma criança. No fim, quando você entende todo o processo de como é, assim, às vezes 15 minutos de conversa você já saca. Às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa que você entende que ela é compulsiva e lá no terceiro mês você vê que ela é bulímica, porque algumas informações, às vezes, é uma eterna anamnese. Algumas informações elas vão soltando aos poucos, tá. Bom, pegar aqui uma próxima pergunta. Tem algum momento mais crítico no tratamento onde há maior possibilidade de abandono, de compreensão, motivação, como reverter? O momento mais crítico é realmente o começo, porque geralmente as pessoas te procuram para fazer a manutenção do transtorno dela. O que que vem a ser isso? Ela quer manter o comportamento do transtorno sem sofrer. Então ela quer ser uma anoréxica que não sofre com a fome, ela quer ser uma bulímica que não tem compulsão, mas faz compensação, sabe, ou então quer ser uma pessoa que só come muito, mas não tem ataque de compulsão. Então, geralmente, ela quer fazer a manutenção do transtorno dela, e quer aprender com você como se manter magro, né, sem compulsivo nem tanto, né, o compulsivo não tem tanta essa preocupação com a magreza, acaba tendo preocupação com a saúde quando te procura. Mas o anoréxico e a bulímica tem uma preocupação muito grande com a magreza. E aí eles querem fazer a manutenção disso. E daí, quando eu falo que eu não vou ensinar a pessoa a emagrecer, que eu não vou fazer ela emagrecer, que o emagrecimento vai ser uma consequência pela mudança do comportamento, e o emagrecimento vai ser lento. Quando eu digo lento, é perder meio quilo num mês, 1 quilo no mês. Geralmente acontece mais, mas eu gosto de falar a pior situação, né.
E que, na verdade, eu vou trabalhar a mudança de comportamento dela. Se a pessoa não está preparada para isso, ela não vai querer fazer terapia com você. Ela vai procurar um terapeuta, que nem aquelas pessoas que ficam procurando, quer fazer bariátrica, mas aí não está adequada para bariátrica e fica procurando até achar, né? Então é exatamente isso, tá? E aí, geralmente quem segue a terapia são pessoas que tá no fundo do poço. Pegando o termo da Carol Avilés, os largados e pelados. São as pessoas que estão no fundo do poço, estão num nível de sofrimento muito grande. As anoréxicas, elas são as mais obsessivas, né? E geralmente as mais obsessivas, e elas sofrem demais nas internações. As internações é um inferno na terra para elas. Porque as internações, elas são forçadas a se realimentar. E daí é alimentação interal ou parenteral, aquela pelo nariz, e elas sabem que são 1.500 calorias, né? Então elas entram em desespero, né? E aí tem medição de peso constante, medição de peso é gatilho, né? Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu tô lidando com alguém que tem transtorno alimentar é jogar a balança fora, né? Você já deve ter tratado ansiosos que tem medidor de pressão, não sei se vocês já pegaram. Assim, eu tem uma época que eu tratava muito ansioso, e assim, os mais críticos, eles têm medidor de pressão. Aí eles medem a pressão 5, 6 vezes por dia. É claro que vai dar diferença, né? E a mesma coisa o transtorno alimentar, a pessoa se pesa várias vezes por dia. Uma anoréxica, por exemplo, ela é capaz por exemplo, ela subiu a escada, ela se pesou e ela viu que o peso dela aumentou, aí ela pode associar que subir a escada aumenta o peso dela, então ela para de subir a escada. Mesmo sendo contrassenso. Só que o nosso peso varia durante o dia todo. Então, a primeira coisa que a gente faz, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente tá lidando com transtorno alimentar é fazer a pessoa jogar a balança fora e parar de se pesar. Para ela não entrar nessa paranoia. Eu tratei uma bulímica, por exemplo, que ela pesava a comida dela. E isso é comum para caramba. Assim, vou comer 2 colheres de arroz. Aí ela ia lá, botava 2 colheres de arroz na balança, botava no prato, aí botava no aplicativo tantas gramas de arroz, tantas calorias, tá? Aí fazia. E esses aplicativos, assim, tem aos milhares para você calcular caloria, né? E aí ela falava, não, aí eu falei assim, você vai parar de fazer isso hoje. Vai parar de pesar essa comida. Ela, ai, que bom, vou voltar a comer comida quente. Né, olha só, né. Porque na visão dela, ela estava fazendo uma coisa certa, a tal da cultura da dieta, cultura da magreza, né. Então, quando ela viu que isso não tinha problema, né, e Natália, se a gente for parar para bater, se alguém te perguntar assim: "Me conta as coisas surreal", que ela falou que, né, surreal. Ixi, ó, por exemplo, internação em centro de tratamento de transtorno alimentar. Anoréxica que come algodão para ganhar peso, para ter maior elas descobrem a hora que elas são pesadas, então na hora de ser pesada toma 2, 3 litros de água, porque sabe que esses 3 litros de água vai aumentar o peso dela, então ela vai ter o resultado de aumento de peso que eles esperam que ela vai ter. Inventam técnicas de fazer exercício e medições, elas ficam constantemente se medindo. Eh é surreal. Por exemplo, o exemplo da balança, a pessoa se pesou e depois de beber água, e viu que o peso aumentou, ela é capaz de parar de beber água. As anorexicas, elas se orgulham da capacidade que elas têm de suprimir a fome, elas não deixam de sentir a fome. Então, o prazer de ver um osso a mais,
né? Aquela visão de que a anoréxica tem dismorfia corporal, que ela se vê no espelho diferente do que ela não é a maioria. Não é a maioria. Né? Se tiver dismorfia corporal, você tem que fazer a pessoa entender o que é dismorfia corporal. Né? Bom, vamos ver aqui outra pergunta. Quem levantou a mão? Gisele, diga lá, Gisele. De novo. Tem uma pessoa que eu conheço que ele atendia muito obeso. E assim, ele disse que viu uma relação assim de 90% dos pacientes dele obesos, no sobrepeso e tudo, sempre estavam, quase sempre, né, generalizar nunca, mas quase sempre estava associado a abuso na infância. Uma grande maioria. Você consegue perceber, porque assim, eu acho que não todo, mas a maioria dos transtornos também podem estar envolvidos com algum tipo de carência, que está querendo suprir isso de alguma forma, né? Mas você consegue ver algum ponto em comum entre a anorexia dos pacientes que você atende, algum gatilho que é mais comum nesses transtornos em geral? Olha, é assim, a questão por exemplo, da violência sexual é um fator predisponente também, comum, certo? Onde às vezes a pessoa, por exemplo, anoréxica, também ela pode fazer isso por autodestruição, também, né? Então, é bem variado, porque tem os carentes, tem os que querem chamar atenção, tem os que querem se autodestruir, uma forma de automutilação, né, vamos dizer assim, né? Tem as pessoas que têm uma visão muito caótica, têm uma vida muito caótica, ou uma vida muito regrada. Então é mais comum, por exemplo, um compulsivo ou uma bulímica ter uma tendência, não é uma regra definitiva, tem uma tendência de ter uma vida mais caótica. E a anoréxica é uma vida mais regrada, com muitas regras, ou determinada pela casa ou por ela mesma. Né? Então tem algumas questões relacionadas a isso. A questão do abuso sexual é muito presente também, né? Sempre há comorbidade. As comorbidades mais comuns é o transtorno da ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Aí a gente fala de bipolaridade, borderline. Por exemplo, assim, se você não sabe tratar borderline, né, não pega uma pessoa que tem transtorno alimentar e borderline, porque você não vai entender o que está acontecendo. Se você, por exemplo, uma pessoa bipolar, qual que é o tratamento para quem é bipolar? Primeiro é o receber a pessoa, né? E segundo é fazer com que a pessoa não pare de tomar medicação. Porque o bipolar tem que tomar medicação pro resto da vida. Ele não vai, se ele não tomar uma regulação de humor, ele vai ter problema pro resto da vida. Então, uma das coisas um dos desafios de tratar transtorno alimentar é você ter que lidar com as comorbidades também. Quando eu vejo que a pessoa já tem uma característica muito grande de ansiedade, meu primeiro trabalho é trabalhar o controle de ansiedade com ela. E depois eu vou lidar com os transtornos alimentares, né? Ana Luísa, vou desligar esse microfone que toda vez que ativa, me dá um eco, é igual aquela mulher do sanduíche, ixi. Desculpa aí. Tranquilo. Tá, vamos lá. Eu vou pegar, porque assim, meu tempo tá escasso hoje, é uma pena, né? Uma pergunta aqui. Reprogramação da mente é muito citado no emagrecimento. Realmente deve ser usado no transtorno? Natália, antes, deixa eu responder. Diga lá, Natália, o que você gostaria de falar? Não tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ativa o microfone aí. Não tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui.
Pronto, tá me ouvindo? Agora tô. Boa noite, primeiramente. Então, olha só. Até esses dias eu conversei com a Ana bastante e eu estava falando assim, eu conheço uma blogueira, né? Eu acompanho ela e ela tem esse problema de anorexia, certo? E ela foi ao psiquiatra, fez aquele tratamento todo, né? Compartilhou lá no Instagram. Mas eu percebo que, não mais na comida, mas eu percebo que ela mudou o foco. Pode acontecer isso? Por exemplo, no treino, ela é exageradamente treinando todos os dias. Quer dizer, ela trabalha numa plataforma de treino e eu acho que isso é tipo como é que eu posso dizer? Compensação? Uma compensação, exatamente. Pode acontecer isso, né? O que acontece é assim, não existe uma pessoa que tem 2 transtornos alimentares ao mesmo tempo. Tá. Ela é bulímica e anoréxica. Não. Ou ela é bulímica ou ela é anoréxica. Mas é muito comum passear de um para o outro. Então ela tem um período de anorexia, depois tem um período de bulimia. E o que acontece? O que acontece com o psiquiatra? Eles vão tratar a compulsão com... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome do remédio. Não é topiramato. Topiramato. Ou então com Venvance, que é o que é usado para TDAH, né? Não tá lidando com o problema. Não tá, porque o problema é comportamental. Isso. Entendeu? Então, assim, você não mudou o comportamento. Então, assim, não é recomendado, por exemplo, você vai fazer uma terapia com alguém que está usando o topiramato, por exemplo, você tem que falar para ela parar. Porque o topiramato trabalha a cognição da pessoa. Então, você vai passar atividades para ela que ela não vai conseguir fazer. Verdade. Porque ela vai estar, sabe? Ela vai estar dopadinha. E não adianta. Você precisa da pessoa ligada, entendendo. Não dá para tirar o topiramato porque ela tem uma outra coisa, enfim, o topiramato também é anticonvulsivo, enfim, tem alguma outra coisa. Aí você vai ter que lidar com essa dificuldade, né? Tratar transtorno alimentar é tratar questões complexas, questões de longa duração, terapias longas, né? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de tratar, porque eu não gosto de ser raso em nada, né? E assim, não é, faz uma respiração aí, acalmou, sabe? Não é, né? Respondi, Natália? Respondeu, tá bom? Tá bom. Eu vou pegar aqui Perfeito. meus últimos minutinhos Tá. para falar a questão da pergunta aqui, que a reprogramação da mente é muito citada no emagrecimento. Realmente não deve ser usado no transtorno? Bom, aí vai entrar os conceitos que eu falei que eu sou contra. E com todo respeito, não conheço vocês, não conheço a formação de vocês, enfim, eu vou dizer uma opinião minha, tá? Primeiro, eu não acredito em reprogramação mental. Né? Isso é uma crença. Se a gente for falar pensando na neuroplasticidade, na lei de Hebb, o que é a lei de Hebb? Neurônios que se ativam juntos tendem a se conectar. E neurônios que não se ativam juntos tendem a se separar. Então, quando você tem um comportamento, por exemplo, de uma fobia, você vê uma aranha e você tem uma reação de medo, de fuga, de luta e fuga, você disse para o seu cérebro que essa reação a esse estímulo é uma reação adequada. E aí o seu cérebro vai, pelo conceito da lei de Hebb, seu cérebro vai começar a criar novas conexões neurais para isso. Tanto é que uma fobia não tratada, ela piora. Porque toda vez que você vê esse estímulo, você tem a mesma reação, e aí você vai fortalecendo essas conexões vão ficando cada vez mais rápidas e mais eficientes. É o trabalho do nosso cérebro de gastar cada vez menos energia, uma vez que é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Então, para ele ficar eficiente e responder rápido,
ele vai gerando essas conexões. Então, uma fobia, ela vai piorando no decorrer do tempo, não tratada. Como é que você trata uma fobia? Você vai expor ela a uma situação, a um novo comportamento, a uma nova visão. Pode ser através de uma ressignificação, através de um novo entendimento, ou através da exposição sistemática progressiva. O que que é? A pessoa tem medo de aranha. Aí você põe ela para ver aranha a 10 metros. Ensina ela a se acalmar. Se acalmou? Beleza, vamos trazer a 9. Se acalma de novo. Se acalmou? Beleza, traz a 8, tá? Até botar a aranha na mão. Quando você faz isso, você está criando novas conexões neurais. Certo? Ou seja, você está dizendo para o seu cérebro, ó, aquela reação que tinha aquele grupo aquela rede neural não está sendo mais compatível. Agora é essa nova aqui, ó, essas célulazinhas aqui que brilharam, é essa reação que eu quero ter. É essa reação que eu estou tendo. O que ele começa a fazer? A dessensibilizar essa rede neural e a fortalecer essa nova. Técnica de switch, da PNL, técnicas positivas de hipnose, nada mais é do que criar isso. Certo? Só que, dependendo da potência da rede neural antiga, ela precisa de passar por várias exposições, tendo essa nova reação para que essa aqui fique forte. Certo? Então, a gente pode dizer, dentro deste contexto, que a reprogramação mental existe. Só que a gente falar reprogramação mental pura e simplesmente para um leigo, eu acho desonesto intelectualmente. Porque a pessoa vai entender que ela vai passar por um processo, ela vai passar por uma técnica em que ela, de forma passiva, vai melhorar. Só que depende da pessoa para ela melhorar. Certo? Depende dela para continuar mantendo o comportamento diferente do que ela tinha antes, para fortalecer a nova rede neural que foi estabelecida. Por isso que algumas técnicas funcionam com uns e não funcionam com outros. Por isso que a expectativa, por isso que a crença da pessoa pode fazer com que ela melhore em uma sessão. A PNL tem a técnica de cura rápida de fobia em 15 minutos. Não funciona com 100% das pessoas, funciona com uma minoria de pessoas. Porque ela não teve aquele clique na cabeça dela, não teve aquela ressignificação, e ela não ficou se expondo à fobia dela. Para dessensibilizar a rede antiga e ativar a nova. Então, reprogramação mental já tem a premissa de que eu não acredito. Certo? O entendimento em relação a emagrecimento, eu sou contra qualquer papo relacionado a emagrecimento. Porque uma vez que você está falando sobre emagrecimento, o emagrecimento é o objetivo. A partir do momento que você começa a falar de emagrecimento, e você começa a ter comportamentos para o emagrecimento, você tem uma chance enorme de você começar a ter uma relação disfuncional com o alimento. Para quem viu o meu primeiro vídeo lá, eu não falo da história do potinho de cocô. Não sei se vocês lembram do potinho de cocô, que a pessoa tem que fazer cocô até o risquinho, de 3 em 3 horas. Aí a tal da reeducação alimentar. Entendeu? Então qualquer coisa que está relacionada a isso, ela passa a ter uma disfuncionalidade, estimula a disfuncionalidade, uma vez que você pensa no emagrecimento. Uma vez que você muda o seu comportamento, muda a sua relação com a sua alimentação, passa a ter uma relação funcional, natural, entendimento de saciedade, entendimento de necessidade, entendimento da fome. Quando eu digo entendimento da fome, é aquela história. Tem o picacismo, que o nome mesmo é pica, tá? P-I-C-A. Mas para ficar menos feio, a gente fala picacismo. Não fui eu que criei a sigla, né? Enfim, né? O picacismo, a pessoa está comendo não alimentos.
quando a gente vai ver como é que a gente trata, é um transtorno alimentar também. Como a gente trata o picacismo? A gente pede para fazer uma análise do sangue para ver como é que estão os minerais do sangue. Aí, às vezes, é uma carência de um mineral. E aí a pessoa vê naquele plástico a demanda do mineral que ela precisa. Aquela história da grávida que quer comer tijolo, da criança que come areia. É uma carência mineral, em que ela viu aquele tijolo e ela associou a carência dela. Só que ela não entendeu que aquilo era fome de tal mineral. Então, entender a fome, a gente emagrecer por consequência, é quando você passa a ter uma relação saudável com a alimentação. E eu estou dizendo saudável aqui, ó. Toda e qualquer dieta, toda e qualquer regra não leva em conta a questão da saúde mental. Então é essa questão. Quando eu digo, aí pegando o link, né, da reprogramação mental, é meu jeitinho de esculachar reprogramação mental e emagrecimento, tá? Não gosto desse papo, porque eu lido com as consequências do papo sobre emagrecimento. Hoje em dia, praticamente 100% das terapias que eu faço é de transtornos alimentares, porque a demanda é grande, a demanda é mato, não tem especialista, né? Então, depois de tentar tudo, eles chegam até mim, chegam até pessoas especialistas. A questão que eu falei que eu sou contra, por exemplo, o modelo da mente de Gerald Cain, que é o consciente, faculdade crítica e subconsciente. O que acontece? Como é que é explicado, como é que é entendido o tal do subconsciente? Primeiro, registro de todas as memórias. Todas as memórias estão lá. Não existe isso. Pela ciência, pela neurociência, já foi mais do que comprovado que nós não temos o registro de 100% de todas as nossas vivências. Que o nosso cérebro, a cada vez que a gente lembra de alguma coisa, ele faz uma reconsolidação da memória. E toda vez que a gente faz essa reconsolidação da memória, ela é reescrita. Então, para que a gente lembre de alguma coisa, para que a gente tenha uma memorização melhor de alguma coisa, a gente tem que lembrar várias vezes. Então, uma coisa que a gente lembra várias vezes, só para concluir, Natália, eu já dou um espaço para você. Para a gente relembrar várias vezes, para que a gente tenha vívida essa questão na memória, a gente precisa relembrar várias vezes para que essa reconsolidação fique cada vez mais próxima da realidade. Certo? Por isso que nós estudamos. Quando a gente estuda, o que a gente faz? Reestuda, 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 reestuda. Se não, gente, era só fazer prova em auto-hipnose. A gente não precisaria, né? Ah, vou fazer a prova, espera só um pouquinho. Né? Pronto, acessei meu subconsciente, já sei tudo. Eu vi uma vez, está visto. Né? Tanto é que nesse processo de reconsolidação da memória vão ocorrer lacunas quando a memória não está bem vívida, ou então nessa sua reconsolidação não trouxe tudo, porque algumas coisas se perderam. Nessas lacunas você preenche. O seu consciente, no que você está pensando agora, você preenche. Daí entra as divergências em relação às suas lembranças. Pega uma pessoa que passou pela mesma experiência que você. É capaz de que essas duas pessoas contem o mesmo fato de maneira diferente. Ah, então eu estava lá com a minha camisa amarela. Não, você não estava de amarelo, você estava de vermelho. Não, tenho certeza que eu estava de amarelo. Não, era vermelho. Aí quando vai ver a foto, você estava de azul. Né? Quantas vezes já houve discussão, todo mundo já passou por isso alguma vez, em que um fato não era exatamente aquele mesmo fato. Ou então, por exemplo, você tinha nítida lembrança de que você tinha deixado o óculos na mesa do escritório. Quando você vai ver, você deixou na mesa de casa. Esses lapsos de memória, não é que você não acessou bem o seu subconsciente, é porque esse registro de memória não existe. Sua memória é toda fragmentada numa área específica do cérebro, e quando você vai resgatar essa memória de longo prazo,
Aliás, memória são vários tipos de memória, certo? Existem vários tipos de memória. Assim como hipnose é um nome que, embaixo de hipnose, tem vários tipos de hipnose de teoria de estado, de não estado, hipnose não verbal, enfim, né? Hipnose profunda, hipnose cataléptica, mesmérica, enfim, tem vários tipos de hipnose. Memória também. A memória de longo prazo, ela está numa área específica do cérebro, onde você reconsolida cada vez que você relembra. Então, e outra coisa, quando você tem uma experiência imaginada, para o seu cérebro, é a mesma coisa que uma experiência vivida. Certo? Quando você está em estado hipnótico, você tira o filtro. Aí eu vou pegar o conceito de consciente e inconsciente, de Milton Erickson. O consciente é o que você está pensando agora. Eu agora estou com. O que eu estou falando está consciente. Inconsciente é tudo aquilo que você não está pensando agora. Certo? E aí, por exemplo, atos impulsivos, atos, aqueles devaneios que a gente fala da hipnose do dia a dia. Ah, tá dirigindo, tal. Ah, tá procurando o celular usando a lanterna do celular, né? Esqueceu o óculos e o óculos está na cabeça. Aqueles exemplos que a gente fala. Essas questões, quando a gente entra em hipnose, a gente inibe alguns inibidores que faz como se fosse uma barreira que a gente poderia até fazer uma associação à faculdade crítica. Inibe os inibidores desse consciente e inconsciente. E aí a gente tem menos filtros do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está falando. Uma pessoa que é TDAH, ela tem essa característica, por isso que o TDAH ele é muito impulsivo. Ou então ele tem menos dificuldade de se... Aliás, ele tem maior dificuldade de se controlar, que seja no pensamento, que é o desatento, que seja na atividade física, que é o hiperativo. Né? Então, o conceito de subconsciente, onde ele é mágico, no sentido de que ele decide coisas e que somente no estado hipnótico você consegue manipular essas questões, eu acho muito mágico e também torna o conceito terapêutico em que a... Natália, eu não esqueci que você levantou a mão não, tá? Só que eu quero concluir o pensamento. Torna, primeiro, a hipnose uma ferramenta mágica, torna o resultado terapêutico apenas dependendo da capacidade do terapeuta de hipnotizar, não depende da pessoa, e também torna algumas observações perigosas. Por exemplo, quando você faz uma regressão, se você não souber exatamente com o transtorno que você está lidando, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, aí você vai tratar. Aliás, não, assim, a pessoa tem medo de barata, mas não chegou a ser uma fobia. Aí você, vamos lá voltar ao fato causador original. Aí você faz aquela investigação e faz a pessoa vivenciar com intensidade que ela não vivenciava antes. Aí vai, vivencia barata, pronto, ressignificou. Fala, lá, ajuda a criança esclarecida, né? Vamos lá, ajuda, o que ela precisa? De 0 a 10, beleza, voltou. Pô. Aí ela chega, na semana seguinte ela volta assim, olha, piorei pra caramba, agora não tô conseguindo nem sair de casa com medo de ter uma barata na minha porta, que nem sei se tem. Aí a pessoa chega e fala, é o seu subconsciente que está trabalhando. Como assim? Então tem uma entidade dentro dela, que ela não tem controle, que ela não tem entendimento sobre ela, que está trabalhando sozinha, escondido, sob o medo de barata, e por isso ela piorou? Ou então a pessoa não melhorou? É o seu subconsciente que está resistente? Não, é que a abordagem que você deu não foi satisfatória. A abordagem que você deu não foi o que deu o clique na cabeça dela.
não trouxe entendimento. Você usou uma linguagem que nem a gente estava falando de criança e adulto. Você usou uma linguagem que não era legal para ela. Tem gente que o barato é você usar a mágica, é você usar a tá bom, Harry, depois vê o restinho da gravação, já tenho que ir embora já, né? Às vezes você tem que ter, tem pessoas que adoram metáfora. Você fala assim, olha, imagina que você é uma maçã e que a cada vez, quanto mais vermelha essa maçã, mais lindo você tá, né? Vai, sei lá, não tô inventando uma metáfora aqui qualquer, né? Aí a pessoa, putz, ela vai, entende, viaja, ou então você usa um papo espiritual, porque a pessoa é muito religiosa, ó, agora você vai encontrar com Jesus, e Jesus vai falar, tá falando isso para você. E a pessoa vê Jesus, sente Jesus. Ou então uma pessoa muito pragmática, que se você falar, imagina a maçã, que papo de maçã, cara. Né? Não tem sentido. Então, a pessoa que não foi hipnotizada é porque você usou a abordagem que não é adequada para ela. Hipnose, para que ela aconteça, precisa de dois fatores fundamentais: relaxamento e convencimento. Como é que você convence uma pessoa? O tal do pre-talk é um processo de convencimento. O problema é que os cursos ensinam pre-talk através de um roteirinho. Só que às vezes você não precisa falar daquele jeito, você tem que falar de outro. Então, assim, por exemplo, o meu curso de regressão, ele é 10 horas só. Dessas 10 horas, 9 é eu falando sobre hipnose. E falando sobre os problemas da regressão tradicional. Que regressão tradicional pode piorar, ela tem mais chance de piorar um problema do que resolver. E o entendimento geral é de que regressão é ressignificação. E regressão não é ressignificação, regressão é dessensibilização. Então, das 10 horas do curso, eu passo 9 falando sobre hipnose. Para desmistificar a hipnose, que não sei por que ainda persiste em ensinar essa hipnose mágica, desse subconsciente como se fosse uma entidade. Não sei por quê, sendo que tem tanta coisa, tanto material rico, moderno. Eu estou dizendo moderno dos últimos 20 anos. Não é assim, de 5 anos atrás. Certo? Mas moderno, desse século, que refuta um monte de coisa e o pessoal continua falando da regressão que Freud usou e abandonou até. Freud abandonou a regressão 2 vezes. A regressão não, a hipnose 2 vezes. Uma, que era a sugestão direta, que era aquela de você agora não vai fumar mais. Aí a pessoa ficava uma semana sem fumar, depois voltava. E depois foi por conta de regressão. Porque ele constatou o quê? Criação de memória falsa. A regressão tradicional, onde você fica investigando, você cria memórias falsas. Lembra que eu falei que a memória imaginada, aliás, a experiência imaginada e a experiência vivida para o cérebro é a mesma coisa? O que é regressão? Falando de aí, agora eu vou entrar assim num mérito que pode bater de frente com algumas questões religiosas. Mas vamos assim, qual é a visão cética da terapia de vidas passadas? Você está tendo uma experiência de trazer estado de problema, conflitando com o estado de recurso, de forma metafórica. Só que você foi sugestionado a que você iria passar por uma experiência de uma outra vida sua. Se é uma experiência de uma vida passada ou não, não vou entrar no mérito. Estou falando uma visão cética. Eu gosto de fechar a minha conversa na visão cética, sem entrar em crenças. Não que eu não tenha as minhas, certo? Mas eu fecho no cético para que a gente tenha um limite de discussão, né? Se alguém falar assim, mas está na Bíblia, eu falo, não, então, eu estou excluindo o transcendental na nossa conversa. Para que a gente tenha um parâmetro, né? Senão a gente vai abrir para um monte de coisa. Então, e o que acontece? A forma como o pessoal está ensinando hipnose hoje em dia, essa visão
do subconsciente como entidade, que a gente precisa quebrar o fator crítico para que a gente vá manipular, vá reprogramar a mente da pessoa. Vou dizer para você, é mais difícil trabalhar assim do que trabalhar do jeito certo, do entendimento, do pensamento rápido e devagar, de Daniel Kahneman, por exemplo. Porque todo modelo da mente são teorias. São teorias, são formas de você explicar e de maneira didática, porque não existe no cérebro, a partir daqui é consciente, a partir daqui é inconsciente, a partir daqui não existe isso. Que nem na psicanálise é o id, o ego, o superego, né? Não tem essa divisão dentro da gente. É uma forma didática de explicar. O que eu vejo o problema de falar desse subconsciente, que é sempre aquele desenho do iceberg, ou eles fazem as bolinhas, né? Eu acho muito simplista e limita o terapeuta. Se você, às vezes, quiser usar essa explicação para um leigo, é até legal. Não tem problema. Você não está mentindo. Mas usar a visão mais moderna da hipnose, de como ela funciona a mente, é melhor para a gente hipnotiza melhor. A gente tem mais resultado. A gente vê, por exemplo, teve até, não sei se a Ana viu no último encontro, que a Tamira estava falando, que assim, então eu vi tal coisa que você estava falando sobre métodos de convencimento, que eu vi que na primeira sessão eu não consegui hipnotizar o cara, mas aí na outra vez eu fiz de um jeito diferente e aí eu consegui. Então, assim, entender que hipnose começa pelo convencimento. Não é o pre-talk. Não é aquela coisa da PNL, se o cliente fizer assim, você faz assim também. Sabe, aqueles espelhamentos, assim, não é essas bobagens. Isso é natural, você espelha a pessoa que você se conectou com ela naturalmente. Você não precisa fazer esses espelhamentos, essas bobagens, você precisa convencer a pessoa. Aí, por exemplo, eu uso a linha do Piaget, que é um dos criadores, desenvolvedores do papo da semiótica, de técnica de convencimento. Uma delas é a autoridade. Das 5, aliás, das 6, uma delas é a autoridade. Mas existe a priori, existe, por exemplo, quando a pessoa tem percepção tátil, né? Então, eu sigo uma linha que parece ser mais chata ao se falar, mas ela é mais efetiva. Mais efetiva porque você passa a entender o seu cliente. Passa a entender o que ele estava falando. Respondi, Gisele, o que você perguntou no começo? Então, assim, eu sei que às vezes... eu sei que às vezes eu arrumo até treta com alguns hipnoterapeutas porque eles pegam esse modelo de Gerald Cain de maneira muito ferrenha, até religiosa, e esse modelo da mente veio do livro de Joseph Murphy, que é Os Poderes do Subconsciente. E assim, é um livro metafísico, vai. Porque ele fala até daquela coisa assim, se você... dá até exemplo assim, besta, do tipo, se você estiver dirigindo no estacionamento, se você pensar que você vai achar uma vaga, o universo vai conspirar a seu favor, e aí a vaga aparece. Pô, a gente tá tratando... Eu sou mais cético na hora de tratar pessoas. Né? Assim, eu acho que eu tô tratando gente e eu não quero lidar com essa... não vou dizer subjetividade, essa transcendentalidade muito fora de uma... Porque assim, por que eu não gosto? Porque existem explicações científicas para a mesma coisa. Então, se tem uma explicação científica comprovada, por que a gente tem que ir para um papo, para uma visão mais escalafobética, entendeu? É mais legal, é mais bonito. É muito legal você imaginar que você está fazendo uma regressão, você está resgatando memórias da pessoa, que todas as memórias estão na mente dela. É muito mais legal.
Mas aí como é que... E se você criar memória falsa? Existiu uma... Aí não é um estudo, é um atestado clínico, tá? Então, um atestado clínico é o quê? Algumas pessoas que faziam regressão com pessoas que tinham transtorno alimentar. 100% delas, aí estou falando de anorexia e bulimia, 100% delas viveram uma experiência de abuso sexual que elas não lembravam. Claro, tinha as que lembravam, mas tinham outras que não lembravam. Existe memória reprimida? Existe. Memória reprimida é aquela que quando você vai lembrar, você fala, não quero pensar nisso. Não existe memória que você esqueceu e depois você lembra com a hipnose. Se você esqueceu, seu cérebro apagou. Seu cérebro precisa fazer faxina, ele tem que ser otimizado. Para que eu vou gastar um neurônio para uma memória que eu não quero ter mais? Né? Então, aí por que 100% relaciona a transtorno alimentar? Porque o transtorno alimentar, ele está muito correlacionado com algumas questões fundamentais da gente, que entra a questão do sexo, questão de sobrevivência e propagação da espécie. Sexo, alimentação, necessidades fisiológicas, dormir e uma que agora eu não estou lembrando. Ansiedade. A gente precisa dessas coisas, que é a nossa função básica de sobrevivência, que está no tálamo. Que eu vou falar erradamente que é a nossa área mais animal. Então, essa memória infinita, que é chamada hipermnese, não existe. Começa por aí. Né? Então, aí quando eu criei esse curso de regressão, não estou fazendo propaganda não, viu? Porque eu não quero ganhar dinheiro com ela, não tenho preocupação em ganhar dinheiro com ela, porque eu vendo por R$97. Eu vendo por R$97 para a pessoa ver. Se eu botar disponível na internet, um monte de gente não vai ver, não vai dar valor, não sei o que lá. Então deixa por R$97, porque primeiro é só para desmistificar essa hipnose boba e a regressão perigosa. Porque a regressão feita do jeito tradicional cria memórias falsas e pode piorar o problema. Resumindo, é isso. Gente, passei 24 minutos agora, vou ter que sair correndo que nem um doido. Vou ter que atropelar as pessoas na rua para atender meu compromisso. Eu agradeço bastante. Quando eu voltar, amanhã de manhã, é que demora uma meia hora, mais ou menos. Amanhã de manhã eu vou publicar no YouTube e mando para Ana para pagar para vocês. E depois eu queria combinar, eu acho que tem várias outras perguntas interessantes que o pessoal mandou que não deu para eu responder hoje. E aí a gente podia combinar outro dia, só não vou poder terça-feira. Oi? Tá bem. Né? Então aí a gente podia combinar outros dias aí para eu concluir, porque tem umas perguntas muito boas aqui, por exemplo, tem... Oi! Oi, tudo bom? Tem a ligação, por exemplo, de TA com vício. Vou falar um pouco mais sobre os momentos críticos de tratamento. Tem a pergunta, como nós não somos experts, podemos contribuir sem aumentar o problema? Tem muita pergunta legal. Como tirar o foco do peso, principais resistências e objeções, qual o mecanismo para gerar compromisso com o paciente. Tem muita coisa legal aqui que daria para a gente conversar por 2 horas. Aí... Queria te agradecer a disposição, muito obrigada. Com certeza contribui muito. E assim, eu nunca tinha tido esse olhar para essa parte de transtornos alimentares. E assim, foi muito interessante. Agradecer a Ana, obrigada. A Ana me mandou os vídeos. Hoje eu ainda estava, um dos vídeos eu estava assistindo com a minha personal aqui. Eu falei para ela, olha, eu vou colocar uma coisa muito massa para nós duas aqui. Ela também adorou o seu ponto de vista. Obrigada. Essa semana, para falar em personal, essa semana eu vou dar uma palestra para educadores físicos, assim, pessoal que está fazendo faculdade de educação física. Porque é legal eles terem essa visão de transtorno alimentar também. Sim, com certeza. É um mundo que está entrelaçado. Obrigada. Não, a gente vai ter outro encontro aqui que assim, falar sobre transtorno alimentar é uma causa minha. Assim como a história da hipnose, né, desmistificar algumas coisas do mundo da hipnose é uma causa também.
Essa para transtorno alimentar eu tenho muita preocupação, que os terapeutas têm essa visão real. Então, como eu vi que tem perguntas importantes, eu acho que a gente tem que combinar outro encontro sim. Vamos ver se semana que vem a gente consegue. Tá. Tá bom? E também é interessante divulgar o teu canal no Telegram, né, Sérgio? Eu vou te mandar o link. Eu Aí acho o pessoal, que ainda tenho. Vou passar. eu ponho lá o link lá para você. Agora eu vou ter que sair correndo, mas amanhã de manhã eu mando o link do Telegram. Amanhã tem um encontro. Amanhã tem um encontro que a gente vai falar. 8 horas. Aí, o pessoal quiser participar. Aí eu te mando o link, eu mando o link do YouTube, quando eu publicar lá, tal, para vocês. Tá, brigadão, Sérgio. Tá bom? Gente, eu que agradeço aí ter me ouvido aí. Tá. Tchau, tchau. Tchau.